Olá! Hoje a gente vai desconstruir um dos maiores mitos da cibersegurança, a tal da gestão unificada. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que vendem como uma solução integrada é, na verdade, um verdadeiro labirinto de complexidade. Vamos entender isso melhor? E vamos começar com uma pergunta que, olha, tira o sono de muito líder de segurança. Aquela promessa do single pane of glass, né? Um painel único, que na prática vira o quê? Uma parede cheia de monitores, cada um mostrando um sistema diferente, sem nenhuma conversa real entre eles. Isso é clareza ou é só o caos organizado? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas dessas plataformas que se dizem unificadas são, na prática, só uma fachada. Elas não têm uma arquitetura que realmente integra as coisas. E o resultado? Silos de informação, pontos cegos perigosíssimos e, no fim do dia, riscos que ficam ali, escondidos, só esperando para aparecer quando já é tarde demais. Para a gente entender a raiz desse problema, a gente precisa olhar para uma abordagem bem comum, mas que é totalmente falha. É o que a gente chama de modelo Launchpad. E o que é esse modelo Launchpad? Imagina um portal que parece centralizado, mas a única função dele, na real, é servir como, uma plataforma de lançamento. Ele te dá um monte de links que te jogam para dezenas de outros consoles, cada um com sua própria lógica, seus próprios dados, suas próprias políticas. Não tem unificação de verdade aqui. É só complexidade disfarçada de conveniência. E é aqui, nesse comparativo, que a gente vê o tamanho do problema. De um lado, o modelo Launchpad, silos de dados, gerenciamento todo picotado e um tempo de resposta lento, perigosamente lento. Do outro lado, uma arquitetura que nasceu para ser unificada. Ela compartilha a telemetria, tem um console único de verdade, automatiza a resposta e sincroniza as políticas. A diferença, pessoal, não é só operacional, é estratégica, impacta diretamente na superfície de ataque e no risco do negócio. Então, a pergunta é, como a gente sai dessa ilusão e vai para uma unificação de verdade? A solução está na arquitetura. É uma abordagem completamente diferente e é exatamente isso que a gente vai ver agora com o Sophos Central. Olha só, o Sophos Central não é um Launchpad, ponto. Ele é uma plataforma única, que já nasceu na nuvem, projetada desde o início para gerenciar todo o ecossistema de segurança. A gente está falando de firewalls, endpoints, servidores, mobile, ZTNA, wireless, proteção de e-mail, tudo, absolutamente tudo, a partir de um único lugar. E essa frase aqui resume a promessa central de forma brilhante. Não é sobre ficar pulando de aba em aba ou fazendo login em 1000 portais diferentes. É sobre ter controle total e coeso a partir de um único ponto de comando. Simples assim. Bom, chega de teoria, né? Vamos ver como é que essa arquitetura unificada se traduz em visibilidade e controle de verdade na prática, no dia a dia da operação. Esse aqui é o centro de comando. O dashboard do Sophos Central consolida o status de todo o parque de firewalls em uma tela só. Alertas, saúde da proteção, atividade da web, tá tudo aqui, na cara, permitindo que a equipe foque no que realmente importa, sem perder tempo. Agora, a eficiência de verdade aparece aqui, no gerenciamento em grupo. Pensa só, em vez de configurar dezenas ou centenas de firewalls, um por um, você simplesmente agrupa eles. Uma única mudança de política, ela é replicada na hora para todo o grupo. Isso garante consistência e diminui drasticamente o risco de erro humano. Ok, gerenciar políticas é fundamental. Mas o verdadeiro teste de fogo para uma plataforma unificada é como ela lida com aquelas tarefas que são famosas por serem complexas, tipo orquestrar uma rede SD-WAN e suas VPNs. E aqui o Sophos Central simplesmente brilha. O que antes era um projeto de horas, às vezes dias, vira um processo de minutos. É só selecionar os firewalls, definir quais recursos precisam ser compartilhados e pronto. A plataforma orquestra tudo sozinha. Cria as regras, os túneis de VPN, a complexidade vira simplicidade. E claro, visibilidade depende de inteligência, não só de um monte de dados. A plataforma pega os logs de todos os firewalls e transforma em relatórios visuais fáceis de entender. Isso permite identificar rapidinho um comportamento de risco, um padrão de tráfego estranho, transforma o ruído em insight que gera ação. E aqui tem um ponto muito importante. Até 7 dias desses relatórios riquíssimos lá na nuvem já estão incluídos na licença sem nenhum custo extra. É um valor agregado gigantesco direto na plataforma. Certo, agora vamos elevar o nível da conversa. Visibilidade e controle são a base, mas a verdadeira virada de jogo de uma arquitetura unificada é o impacto que ela tem na resposta a ameaças. E no coração dessa capacidade está o Security Heartbeat,
Pensa nele como se fosse o sistema nervoso do ambiente de segurança. É uma comunicação constante em tempo real entre os endpoints e o firewall, dizendo o tempo todo se um dispositivo está saudável ou se foi comprometido. Então, vamos ver isso acontecendo. Um endpoint detecta uma ameaça. Naquele exato instante, o status do heartbeat dele fica vermelho. O firewall, que está o tempo todo ouvindo, vê essa mudança e, de forma automática e instantânea, isola aquele dispositivo da rede. Qualquer tentativa de um ataque se espalhar, o famoso movimento lateral, é bloqueada antes mesmo de começar. E aqui está o ponto-chave de tudo. A diferença entre uma resposta manual, que pode levar horas, e uma contenção automática que acontece em segundos, essa é a diferença entre o incidente controlado e um vazamento de dados catastrófico. O nome disso é segurança sincronizada. Bom, com isso a gente chega no ponto central, a necessidade de mudar. Sair de uma postura de segurança, que é reativa e toda fragmentada, para uma arquitetura que é integrada, inteligente e principalmente proativa. Mas a gente sabe que a melhor tecnologia do mundo precisa da expertise certa para ser implementada do jeito certo. E aí que a SN Informática entra. Como parceira Sophos Gold e especialista em MDR, a gente tem autoridade técnica para desenhar e implantar essa arquitetura avançada, garantindo que ela funcione como um sistema único e não como um monte de ferramentas isoladas. E essa evolução de reativo para proativo exige conhecimento contínuo. Então siga a SN Informática nas nossas redes para receber inteligência semanal sobre ameaças. Se essa análise aqui foi útil, deixe um like e comente com qualquer dúvida. E claro, para o passo mais importante, proteja a sua arquitetura com a SN Informática. Vamos terminar com uma reflexão. No cenário de hoje, velocidade é tudo. A questão não é mais se é possível reagir, mas sim se a própria arquitetura consegue responder sozinha, por conta própria. Pense nisso. Obrigado.